Voltamos com o Super N Primeiras Notícias, 7h27. Thalita, uma das doenças mais frequentes entre as mulheres em todo o mundo é o câncer de mama, né? Rodrigo, a Organização Mundial de Saúde estima que a doença é a segunda mais comum entre os tipos de tumores, ficando atrás apenas do de pele não melanoma. Para se ter ideia, no ano passado, mais de 18 milhões de novos casos eram esperados, com cerca de 10 milhões de mortes. Só no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, quase 60 mil novos registros seriam feitos e uma das formas mais eficazes de se combater o câncer de mama é o diagnóstico precoce feito pela mamografia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o oncologista e diretor da Oncomed, o médico Amândio Fernandes. Bom dia, doutor Amândio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia, doutor. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Doutor Amândio, a gente sempre que recebe vocês aqui para falar de câncer, né? E a gente está sempre trazendo vocês aqui para nos ajudarem a entender. Sempre vocês dizem pra gente que o melhor método é a prevenção, né? E não é diferente na história do câncer de mama. E essa prevenção depende de um cuidado muito grande da mulher especificamente, né? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Existe 4 tipos de prevenção, mas existe 2 tipos principais de prevenção, que é a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é aquela prevenção onde você remove o agente que pode provocar o câncer. Como, por exemplo, a gente sabe que o maior agente carcinogênico na face da Terra é o cigarro, é o tabaco. Se você remove, você está diminuindo a incidência do câncer. Da mesma forma, em câncer de mama existe a prevenção primária e existe a prevenção secundária. A prevenção secundária é aquela que você tem o diagnóstico precoce. Se você tem um diagnóstico precoce, você aumenta de maneira significativa a possibilidade de cura do paciente. Essa cura pode atingir acima de 90%, próximo a 100%, se você diagnostica numa fase muito precoce. E o exame que pode facilitar e ajudar nessa prevenção é a mamografia. E a mamografia, ela pode diagnosticar um tumor com quanto tempo de antecedência? Essa pergunta sua é extremamente importante, Thalita. Ela vai ser numa fase muito inicial, onde a mulher ainda não percebeu qualquer alteração na mama. Se ela fizer o autoexame, ela não vai perceber alterações discretas na mamografia, que são microcalcificações. Ela pode antecipar isso em até 4 ou 5 anos, o diagnóstico de um câncer de mama. Vamos colocar de 2 a 5 anos a antecipação diagnóstica, em uma fase muito inicial, onde o tratamento que vai ser oferecido vai trazer muito menos consequência para a mulher. De quanto em quanto tempo, doutor, que a mamografia tem que ser feita? E a mulher está consciente disso por aquilo que vocês acompanham no consultório? A gente percebe hoje, Rodrigo, que essa conscientização da mulher, te respondendo de maneira clara, ela tem sido cada vez mais frequente. A mulher tem procurado fazer a mamografia com uma certa frequência e a gente já percebe a nível de consultório que grande parte das mulheres chegam com o diagnóstico que foi viabilizado através da mamografia e que não tinha qualquer alteração clínica, né? Esse exame, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que ele deve ser feito anualmente na mulher após os 40 anos de idade. E deve ser feito mais precocemente naquelas mulheres onde você identifica um risco maior de câncer de mama. Agora, doutor, caso a mulher seja gestante e percebe uma alteração na mama, a mamografia é indicada? Isso. Uma das poucas restrições na indicação da mamografia é exatamente na gravidez. A gente sabe que a irradiação pode trazer consequências para o feto, né? Malformações e tudo mais. Então, recomenda-se que quando a mulher tem alguma suspeita, que seja feito alguns exames, que evitando a mamografia, como por exemplo, ultrassom de mama, e na dúvida, se for necessária a mamografia, ela pode ser feita com a proteção, obviamente, do abdômen, para evitar que esse feto tome radiação. E que tipo de outras medidas a mulher tem que tomar antes de fazer esse exame? Por exemplo, o uso de produtos como cosméticos e etc. Também período menstrual, não sei se isso pode interferir, influenciar no exame. O que o senhor pode dizer a respeito disso? A mamografia é um exame muito simples, é um exame de radiografia. Mas é um exame que traz desconforto para a mulher, porque pressiona a mama, então... É uma área sensível do corpo, afinal, né? Exatamente. Recomenda que não seja feito no período pré-menstrual ou menstrual devido a desconforto que traz. Então, o período de passar a menstruação é o melhor momento e que a mama não está tão edemaciada como ocorre durante o período menstrual. E deve passar cremes, talcos, porque, como eu falei anteriormente, é um exame de uma radiografia. E qualquer produto
que contenha partículas metálicas, como os talcos, por exemplo, pode interferir com a imagem e provocar alterações, artefatos na técnica e dificultar o resultado do exame. Então, recomenda que a mulher evite passar creme, desodorante e talcos na mama e na axila nesse momento. Doutor Armando, e quais são os benefícios, né? Quais são as vantagens de se fazer essa mamografia com frequência? A vantagem de fazer é que você vai ter um diagnóstico precoce do câncer de mama numa fase muito inicial e, consequentemente, a abordagem, o tratamento, quando diagnosticado nessa fase, ele vai ter um tratamento muito mais ameno, muito mais tranquilo para a mulher, vai evitar tratamento menos agressivos, menos morbidade, você pode preservar a mama, porque você faz cirurgias mais conservadoras, e muitas vezes, se o diagnóstico for muito precoce, evita até tratamentos como quimioterapia, por exemplo, em determinadas situações, se for um diagnóstico muito precoce, porque a própria cirurgia, a cirurgia por si só, ele pode oferecer um índice próximo a 90 e tantos % de cura só com a cirurgia, não é mesmo? Então evita, além do que vai proporcionar a cura para a mulher, que é o mais importante. Agora, quando o tumor é descoberto já numa fase mais avançada, num estágio mais avançado, em comparação com outros tumores, por exemplo, doutor, a chance de metástase no câncer de mama é maior, é menor? Dá para estabelecer um comparativo assim com outros tumores, por exemplo? Dá, mas o que a gente sabe hoje, nos últimos anos, nas últimas décadas, ocorreu podemos dizer que ocorreu uma redefinição do câncer de uma maneira geral. O próprio câncer de mama, que no passado, quando falavam câncer de mama, para a gente era uma doença única, a gente sabe que não é uma doença única, né? E quando é diagnosticado numa fase mais avançada, dependendo do tipo de câncer de mama que ela tem, que são vários subtipos, essa doença pode ser extremamente agressiva e disseminar e dar metástase muito rapidamente. E, com isso, piorar de maneira significativa o prognóstico e os resultados terapêuticos dessa mulher ser menos eficiente do que pode ser habitualmente quando diagnosticado precocemente. Agora, doutor, o senhor... Desculpa, Rodrigo. Por favor, pode continuar, Thalita. O senhor falou que esse exame é indicado para mulheres a partir dos 40 anos. Mas a gente tem visto muitos casos de mulheres bem mais novas, né, que apresentam câncer de mama. Em outubro, eu fiz uma reportagem especial sobre o câncer de mama. Eu trouxe relatos, eu e a Raquel Penaforte, nós trouxemos relatos de meninas, de jovens, de 20 e poucos anos, já com câncer de mama. Neste caso, qual que é a indicação? As mulheres mais jovens, qual que é a indicação desse exame de mamografia? Essa sua pergunta é extremamente importante, apesar de que a gente sabe que a faixa etária, a mediana de diagnóstico de câncer de mama é em torno de 62 a 65 anos. E a gente considera a idade o principal fator de risco para desenvolver o câncer de mama, Thalita. Mas a gente sabe que em torno de 5 a 10% das pacientes, ela tem um risco maior de desenvolver o câncer de mama. É o que a gente chama um risco não genético, um risco hereditário de desenvolver o câncer de mama. Quando você identifica uma mulher, uma moça jovem que tem um risco maior de desenvolver o câncer de mama, pelos fatores de risco, isso tem que começar numa fase mais precoce. Em torno dos 30 anos de idade, você já tem que começar a fazer rotineiramente exames de prevenção nessa mulher. Doutor, o senhor falou agora há pouco que o câncer de mama tem vários subtipos, né? De maneira geral, quais são esses subtipos? Existe uma classificação molecular do câncer de mama que classifica ele como, por exemplo, luminal A, luminal B, basal-like ou o HER2 superexpresso, né? E hoje a gente sabe, na prática, que a gente tem aqueles tumores que têm superexpressão de receptor hormonal, que tem um comportamento menos agressivo, aqueles pacientes que têm uma HER2 superexpresso, que já é um tumor mais agressivo, mas com a terapêutica que nós temos para eles, ele já tornou um comportamento semelhante ao receptor hormonal positivo, e aquele que era o basal-like, 75% deles são triplo negativo, que são tumores considerados mais agressivos. Esse diagnóstico, então, ele tem que ser muito preciso, justamente para se encontrar o remédio adequado, exatamente, né? Normalmente é um diagnóstico molecular que nos orienta a terapêutica baseada no comportamento biológico, ou seja, no prognóstico desse paciente. Muito bem, conversamos com o oncologista e diretor da Oncomed, o médico Armando Fernandes. Muito obrigada pela entrevista do senhor, sempre muito esclarecedora. Eu que agradeço, Thalita, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado ao senhor. Bom dia, doutor.